Conhecimento estético, segmento 10. Bem, pessoal, chegamos ao nosso 10º e último segmento deste programa sobre o conhecimento estético. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Neste último segmento, nós vamos tratar das relações entre a estética e as linguagens da cultura. Linguagens que foram criadas pelos humanos para poder transmitir conhecimentos. As linguagens do conhecimento se relacionam com a estética da seguinte maneira: a estética é o conhecimento sensível e as linguagens geralmente estão apoiadas no conhecimento lógico-racional, devido ao fato de serem signos codificados pela cultura humana, ok? Nesse sentido, então, é necessário que a gente saiba fazer as relações entre o conhecimento estético e o conhecimento lógico. Venham comigo. Aqui nos encontramos ao final de nosso programa, depois de termos visto vários aspectos do conhecimento estético e suas interações com o conhecimento lógico-linguístico e científico. De certo modo, porém, diferentemente da forma como o conhecimento lógico administra as interações da coletividade, o conhecimento estético também é socialmente distribuído. Pelo fato de nós, humanos, sermos corpos cognoscentes em meio ao ambiente do planeta, todos nós temos nossa dimensão estética, que se relaciona com a dimensão lógica das linguagens que inventamos para comunicar nossas ideias e impressões. O que deve ficar claro para nós, depois desse breve passeio pelo conhecimento estético, é a certeza de que somos, ao mesmo tempo, indivíduos irrepetíveis no universo, mas também um aglomerado de vivências de pessoas que estiveram e que ainda estão em nossas vidas. Como indivíduos irrepetíveis no universo, lidamos com o mundo por meio da estética. E como também somos uma soma dos que viveram e dos que vivem em nós, precisamos comunicar esse conglomerado de vidas por meio das linguagens. Já faz alguns séculos que incorremos no erro de separar a estética da lógica e expulsar a arte do campo do conhecimento, sob suspeita de falsidade cognitiva. Recentemente, no entanto, pensadores, pesquisadores e cientistas estão preferindo reunir novamente o campo estético e o campo lógico do conhecimento humano para melhorar nossa capacidade de compreensão do mundo, como já faziam os gregos na antiguidade. Prova disso é que para os antigos gregos, as ideias e as imagens, respectivamente, o pensamento e os fenômenos do mundo, tinham uma só palavra para definir o seu conhecimento: eideos ou eidos. Essas palavras, eideos, eidos, significavam tanto a ideia como o pensamento, tanto a imagem das coisas quanto a capacidade de ver. Para aqueles gregos, nossos pensamentos são imagens, de modo que as palavras, que nomeiam as ideias, também são memórias de imagens. Isso nos leva a crer que para aqueles antigos gregos, ideias e imagens tinham a mesma origem epistemológica, ou seja, a mesma natureza cognitiva, motivo pelo qual a cultura greco-romana era profundamente visual e imagética. Ao contrário da civilização judaico-cristã, a civilização greco-romana entendia a imagem como sendo um texto visual, tão ou mais importante do que os textos verbais, tendo em vista que aqueles greco-romanos sabiam que a imagem também era transportadora de conhecimentos legítimos. Gregos e romanos sempre souberam, no entanto, que as imagens informam conhecimentos diferentes daqueles informados pelo verbo. Este slide que estamos vendo agora contém um pequeno texto que eu preciso que você leia. Congele por um tempo a tela do vídeo e leia com atenção essa descrição. Aqui, nesta descrição, utilizamos de palavras para descrever uma cena. Notem que as palavras são verdadeiras, na medida em que elas anunciam um fato ocorrido em uma arena de touros. Ao ler as palavras da descrição, podemos imaginar em nossa mente a cena servindo para comunicar o conhecimento de um fato realmente ocorrido. Porém, quando apresentamos uma fotografia do fato ocorrido, a descrição em palavras que vimos no slide anterior parece não corresponder completamente à imagem do fato. Notemos então a diferença entre o conhecimento transmitido por palavras e o conhecimento transmitido por imagens. A primeira impressão que temos é que as palavras são fracas para representar fidedignamente a cena que ocorreu, mas não se trata disso.
As palavras não representam as coisas ou as cenas e os fatos. As palavras representam as ideias que nós fazemos das coisas e dos fatos. Isso é muito diferente. Quando você leu a descrição sobre a tourada, sua mente criou um cenário com um touro, uma arquibancada e a vítima da chifrada. Mas isso estava em sua cabeça. São suas ideias sobre touradas, arquibancadas e ferimentos. As ideias que você formou em sua cabeça não correspondem às coisas que existem no mundo, pois são apenas representações abstratas das coisas. Portanto, não podemos comparar o grau e o tipo de informação obtido com palavras com aquele obtido com imagens, pois se tratam de duas linguagens diferentes. Podemos comparar imagem com outra imagem e textos verbais com outros textos verbais, mas não podemos comparar imagem com palavra. Por isso, quando ouvirem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, explique para o desatento que não se pode comparar coisas diferentes. Eu não posso, por exemplo, dizer que uma abóbora é mais saborosa do que um jiló, ou que uma colher é mais útil do que um garfo. Só posso dizer que esta abóbora é mais suculenta do que aquela outra abóbora, ou que essa faca é mais afiada do que aquela faca. Só posso então comparar entre coisas da mesma espécie. Palavras e imagens são signos de espécies diferentes, que participam de linguagens diferentes, cada qual útil em seu modo de atuação. Por isso, não podemos dizer que uma é melhor do que a outra. O que se pode notar de diferente entre o texto verbal da descrição e a fotografia do ataque do touro é o fato de que a imagem mobiliza mais emoções do espectador do que a descrição verbal. Isso se deve a que as palavras representam ideias, enquanto as imagens representam as coisas. As ideias geralmente são pouco emocionais e mais racionais, enquanto as imagens têm mais poder de acionar os nossos sentidos, que quase sempre vêm acompanhados de emoções e sentimentos. Uma sociedade baseada fortemente na linguagem verbal, como foi a civilização cristã até o século XIX, tende a ser mais abstracionista e idealista, pelo fato de que as palavras lidam mais com ideias e abstrações. No entanto, quando a tecnologia começa a nos oferecer equipamentos com mais poder de gravar imagens, sons e movimentos, como a fotografia, o fonógrafo, o cinematógrafo, a televisão, a videografia, a internet, outras linguagens não verbais ganham sua capacidade de serem registradas, oferecendo-nos conhecimentos alternativos, audiovisuais e cinéticos, que produzem informações diferentes daquelas produzidas pelas palavras. Esses novos conhecimentos não são abstratos ou idealistas, porque são representações de coisas, de suas imagens, de seus sons, de seus movimentos. Em vista disso, desde o século XX, vivemos uma disputa até desnecessária entre o mundo verbal literário e o mundo audiovisual e cinético. Há uma guerra surda entre a civilização sustentada pelo verbo contra a emergência de uma nova civilização baseada em imagem e som. De fato, se trata do campo da estética, reivindicando seu retorno ao reino do conhecimento humano, que estava demasiado voltado para a idealidade dos conceitos veiculados pelas palavras. O registro tecnológico da imagem, do som, do movimento, da tatilidade, vem colocar essas outras linguagens não verbais no mesmo status cognitivo em que figurava a palavra. O estudo da estética recomenda o exercício da separação entre o mapa e o território. Em outras palavras, tornar clara a divisão entre o mapa, isto é, as linguagens, e o território, isto é, a realidade. As linguagens, ou seja, o mapa, são representações do território, isto é, do real. As linguagens e o real mantêm relações bem semelhantes entre o mapa e o território que ele representa. Certa feita, havia um rei que amava os mapas de seu reino. Ele então convidou seu cartógrafo para fazer um mapa onde coubessem todas as coisas que existiam em seu reino. O cartógrafo se espantou com tão grande missão e tentou dissuadir seu rei do projeto, alegando que este mapa teria de ser muito grande e muito dispendioso também. Mas não houve como o cartógrafo se desincumbir da missão dada pelo rei. Passaram-se então alguns anos,
quando o cartógrafo retorna à corte do rei e anuncia ao monarca que seu mapa estava pronto. Muito feliz com a notícia, o rei juntou sua família e os nobres de sua corte e foram visitar o mapa, pois a obra era tão imensa que foi construída num lugar bem distante. Lá chegando, o monarca ficou tão extasiado com a beleza do mapa, criado pelo seu cartógrafo, que o encheu de honrarias e tesouros. Depois, anunciou à corte que, dali por diante, todos viveriam no mapa. Moral da história? As linguagens têm capacidade de construir mundos utópicos que, de tão belos, acabam levando os incautos a morar em seus textos. Mas as linguagens não têm esse poder de criar mundos. Sua utilidade está em representar as ideias e as coisas para nós, de modo que possamos nos entender acerca do mundo. Aqueles que moram na linguagem são, por exemplo, os idealistas, os sonhadores, os ideólogos, os utopistas, mas também os que manipulam a linguagem para conseguir o que desejam de pessoas que acreditam mais no mapa do que no território. Assim como os territórios estão em constantes transformações, também os mapas precisam mudar para acompanhar o movimento do real. E o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma como a realidade se transforma, as representações da realidade que formam as linguagens também precisam mudar. De modo que, se utilizarmos sempre a mesma linguagem, sem alterações, dando mais valor a seus signos do que ao que eles representam, corremos o risco de ficar falando sozinho em um deserto de significados. Além do fato das linguagens se transformarem todo o tempo, surgem também outras linguagens para melhorar a leitura do território, isto é, do mundo real. Se fiarmos apenas na linguagem verbal para nos dizer o que é o mundo, corremos o risco de morar no mapa, isto é, de ficar girando apenas dentro da própria linguagem verbal sem conectarmos com a realidade do mundo. É por isso que precisamos de várias linguagens para dar conta de uma boa leitura do mundo. Os próximos 4 slides vão nos mostrar a complexidade de signos que formam as 4 linguagens mais importantes de nossa cultura: a linguagem verbal, imagética, musical e cinematográfica. Não precisam decorar todos esses elementos, quero apenas que vocês congelem as telas por algum tempo para apreciar com mais calma a complexidade dos elementos, signos e estruturas que formam essas linguagens. Toda essa multidão de tipos são decorrentes do aperfeiçoamento de cada linguagem, ao longo de muitos anos. Todos eles, em cada linguagem, agem de acordo com regras internas, produzindo representações do real e do imaginário para nos oferecer ideias sobre o mundo. Cada signo de cada linguagem opera dentro de um código específico, auxiliando outros signos na construção de textos verbais, imagéticos, musicais ou cinematográficos. Essas operações codificadas ganham nomes como gramática, sintaxe visual, sistema tonal, que respondem pelo conjunto de regras que devem ser cumpridas no momento em que esses signos se juntam para criar textos. Todos nós vamos à escola para aprender a lidar com essa complexidade de signos, de modo que saibamos criar textos com esses elementos, para comunicar nossas ideias aos outros. Na atualidade, não serve conhecer apenas uma linguagem, como por exemplo a verbal. Também tem sido cada vez mais necessário ter algum domínio sobre outras linguagens, como a imagética, cinematográfica, musical, dentre outras. As relações entre o mapa e o território, melhor dizendo, entre as linguagens e a realidade, são permeáveis. Isto implica saber o que este slide está nos mostrando. O mundo da cultura pode também ser chamado de logosfera, lugar em que os textos das diversas linguagens da cultura significam e agem. O mundo real, espaço da realidade que submete todos os humanos, pode também ser chamado de estesiosfera. Os humanos, como sendo corpos reais, mas vivendo com o auxílio das linguagens, situam-se entre a logosfera e a estesiosfera, lidando com o mundo da cultura e o mundo natural. Existe um trânsito de mão dupla que vai da estesia insignificante para a textualidade lógica, no interior da cultura, e retornando em seguida quando perde seu caráter simbólico ou significativo. Por exemplo, lá no tempo da bisavó,
existia um instrumento que se atarrachava na beira da mesa para moer café, que era comprado em grãos torrados naquele tempo. Este aparelho foi inventado, isto é, ele saiu da estesia pela criatividade de um design e entrou na logosfera por sua utilidade, que significava algo de valor. Na medida em que a indústria cafeeira foi vendendo embalagens de café torrado e moído, o moedor de café que a bisavó tinha perdeu sua utilidade, seu significado, e foi expulso da logosfera, retornando à estesiosfera para funcionar como um objeto de decoração, uma coisa inútil. Fica mais fácil quando entendemos que aquilo que é útil também é significável e faz sentido, enquanto que aquilo que é inútil também é insignificante e sem sentido. De modo geral, uma coisa nova não faz imediatamente sentido, nem conhecemos de cara seu significado. Por isso, não sabemos para o que ela é útil. Para ganhar significado, fazer sentido e ser útil, uma coisa tem de estar à vista da comunidade, de modo que seu manuseio vai permitindo construir sobre ela um juízo. Com o tempo, a coisa ganha um significado e sua presença na cultura passa a ter sentido. Se por acaso essa coisa deixa de ser útil, ela perde sentido e o seu significado é esvaziado, tornando-se uma coisa insignificante, quando ela é expulsa da logosfera por perder sentido. Outro exemplo. Antigamente, o duelo entre duas pessoas era uma forma significativa de resolver problemas. Na medida em que os problemas entre as pessoas passaram a ser resolvidos pela justiça, o duelo perdeu sentido e perdeu significado. Houve um tempo em que o duelo fazia sentido e tinha seu lugar na cultura, ou seja, na logosfera. Quando o duelo se torna ultrapassado, ele perde o sentido e seu significado se esvazia. Assim, ele é expulso da logosfera e se torna uma relíquia cultural. Este é o processo pelo qual as sociedades se transformam, ora construindo novos significados, ora abandonando antigos significados por meio do valor social que se dá a algumas coisas e se tira de outras. Aqui nós temos exemplos muito evidentes de como as sociedades se transformam com o tempo. Em primeiro lugar, temos uma música de 1969, de Chico Buarque, intitulada Gente Humilde. O tema dessa canção é uma rogativa em que se pede humildemente auxílio para os pobres, tentando enternecer os corações empedernidos dos ricos com uma lamúria meio que moralista. Naquela época, Chico Buarque não tinha como fazer uma música agressiva, jogando na cara dos ricos sua frieza e seu desprezo pelos menos favorecidos, porque o Brasil se encontrava em plena ditadura militar e a censura, certamente, não permitiria a publicação de algo mais revolucionário. Passadas 2 décadas, em 1987, os Titãs, um conjunto de rock nacional, lança a música Comida, cujo tema se parece muito com aquele de Gente Humilde, de Chico Buarque. No entanto, o tempo já era outro e a liberdade de expressão havia sido conquistada com o fim da ditadura militar. Foi então que tanto a letra quanto a melodia da canção dos Titãs pôde ser muito mais incisiva e agressiva, praticamente exigindo mais igualdade social por meio de um protesto musical. Antes de ouvirmos as 2 canções, peço a você que preste atenção nas diferenças, não apenas do conteúdo verbal dos poemas musicados, mas também as diferentes inflexões melódicas de ambas as músicas. Percebam como as informações lógicas das letras são entremeadas com as informações estéticas das melodias, formando um texto híbrido em que estão presentes tanto a lógica quanto a estética, mistura criativa que a arte nos proporciona.
Ao finalizar nosso programa sobre conhecimento estético, gostaria de deixar para você esta frase de Brian Eno, para que você reflita consigo mesmo acerca do que significa para você a estética. A frase é a seguinte: deixe de pensar as obras de arte como se fossem objetos e comece a pensar sobre elas como gatilhos para experiências. Muito obrigado pela sua atenção e até breve.